Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando ao vivo a edição de número 72 do Black Yellow Brasil Podcast. Esse podcast está falando sobre o Pittsburgh Steelers para o Brasil e provavelmente você só está ouvindo esse áudio se você está ouvindo o podcast porque não deu tempo de você entrar na transmissão ao vivo. Eu sou o Danilo Batista, você é seu host e moderador na noite de hoje. E como vocês já sabem, como quem está vendo ao vivo está vendo nessa tela enorme, quem está no podcast viu o título, a gente hoje vai fazer um mock draft do Pittsburgh Steelers e só do Pittsburgh Steelers, porque é para isso que esse site existe, só para falar desse time. Para fazer o programa de hoje, eu tenho a presença de Ricardo Rezende. E aí, pessoal, uma satisfação estar ao vivo aqui com vocês em mais um episódio. Senti muitas saudades por não estar aqui presente no último, mas vamos compensar hoje com aquela boa dose de clubismo e muita polêmica nesse draft. Tenho também, novamente, o nosso especialista em draft, seu Paulo de Tarso. Tudo bom, Paulo? Tá vendo como é a gravação ao vivo? Fala, Paulo. Eu vi a casa do Paulo ali. Essa câmera, rapaz. Não temos a presença ainda de Paulo de Tarso, então Germano Coutinho se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos continuando com a tradição de fazermos esse mock ao vivo pouco tempo antes do draft. Ano passado foi um sucesso, todos nós adoramos fazer, então espero que vocês gostem, espero que vocês não nos xinguem muito pelas nossas piques e vamos que vamos. Vamos ver se temos sinal restabelecido. O Paulo de Tarso, por favor, compareça à gerência. Opa, fala, meus queridos, perdão aí pelo... Eu fui clicar pra tirar o mudo e entrou a porra da câmera. Estamos aí de volta para falar um pouquinho mais de draft, né? Coisa que eu gosto um pouquinho, vocês sabem. E vamos lá, né? Mais um ano de mock draft. Vamos ver quem que o Caio vai reclamar mais esse ano. E no mock draft desse ano, uma vez que a gente não tem a presença do nosso amigo Caio Melo, trouxemos uma outra presença muito especial. Ele que está analisando o draft aí desde, sei lá, desde quando? Já faz muito, muito tempo. Acho que ele já perdeu a noção de quando ele começou. Diretor On The Clock Brasil, seu David Chodini, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Analisando o draft desde... Pô, o pessoal vai notar, vai saber minha idade, cara, é fogo. Desde 2003, assim, mas assim, de uma maneira um pouco mais séria, desde 2008 e agora com o On The Clock desde 17 amanhã faz um ano que o On The Clock começou, então vou comemorar com vocês aqui antecipadamente hoje. Agradecer o convite, dizer que o Pittsburgh Steelers, não estou fazendo média, falei isso no podcast da Casa do Corvo, incrivelmente são dois times que eu tenho muita simpatia, são o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens, por serem dois times muito, a palavra me foge, viscerais, que jogam com muita atitude sempre, são duas franquias que têm isso como marca registrada, então estou feliz de estar pelo convite e estar aí conversando com vocês. Muito bem, então, para quem ainda não conhece esse formato, para quem não acompanhou ano passado, e para quem está vendo ao vivo, na verdade, vocês estão vendo aí na tela uma tabela com todas as nossas escolhas. Só para lembrar, o Steelers não tem escolha de quarta rodada esse ano, foi numa troca pelo tight end Vance McDonald, a gente não tem escolha de sexto, foi na troca do J.J. Wilcox, e isso rendeu mais uma escolha de quinto e mais uma escolha de sétimo. Então, a gente vai trabalhar com essas escolhas sem simular trocas, primeiro porque o Steelers não é muito afeito à troca mesmo, e segundo porque dá um norte melhor para todo mundo trabalhar com as mesmas bases. E a outra coisa que eu preciso avisar para vocês é que a gente vai anunciar as escolhas do nosso mock de trás para frente. Então a gente vai começar pela última escolha, essa escolha número 246, e ao final do programa é que vocês vão ter a escolha de primeira rodada. Isso é o que tradicionalmente acontece. E nesse ano, como extra, a gente tem as escolhas de vocês. A gente passou essa última semana mandando um link para que vocês votassem em jogadores para serem selecionados em todas as nossas escolhas. A gente vai anunciando elas ao longo desse processo. Vamos começar então, meus amigos? Todos prontos? Vamos para a escolha de número 246, sétima rodada. Eu começo com o Germano Coutinho. O que é que você tem para a gente na nossa sétima rodada?
Que honra começar esse mock draft hoje. Bom, para os ouvintes e o pessoal que acompanha o Black Yellow BR, que acompanhou o mock do ano passado, talvez tenha notado que eu não digo nome de jogador específico na 7ª rodada, porque já é complicado a gente tentar prever quem os Steelers vai escolher durante o draft. Ainda mais na 7ª rodada, que nós sabemos que é uma rodada onde tudo pode acontecer. Então, vou continuar na mesma toada, eu não vou dar um nome específico. Porém, eu vou por posição. Eu acredito que na 7ª rodada a gente vai escolher um defensive end de 5-tech, ou seja, um jogador que atue na mesma posição do Hayward e do Tuitt, porque temos ali na posição os dois, que são os titulares, e também o Alualo na rotação, que para mim é um ótimo nome. Porém, o quarto nome seria o L.T. Walton, que eu não tenho tanta confiança assim. Então, até para criar uma competiçãozinha, eu escolheria um defensive end de 5-tech na 7ª rodada. Muito bem, então o Germano preferiu manter a sua tradição de selecionar por posição. Seguindo o nosso mock, vai Ricardo Rezende, por favor. Como eu falei no início, eu queria começar com polêmicas e poderia ser diferente. Então, sem mais delongas, a minha primeira escolha, o Paulo vai me crucificar porque ele já falou no podcast passado. Não escolheria ninguém dessa posição, mas eu não sinto confiança no nosso atual titular, ainda mais pelo valor que se paga para ele hoje. Então, minha 7ª escolha do draft, minha última escolha do Steelers, no caso, vai ser o J.K. Scott, punter de Alabama. Eu não confio no Jordan Berry e a gente tá pagando alto pelo Jordan Berry nessa temporada. O contrato do Berry garantido quase 2 milhões, que é o argentino free agent restrito, e a gente tem que ter toda a oportunidade de barganhar os nossos jogadores e ter a barganha de um bom punter. Eu apoio completamente, então vai esse rapaz de Alabama. Olha só, rapaz, polemiquinhas, já temos um punter selecionado na 7ª rodada. Depois do ano passado também, que a gente foi de long snapper na 6ª, não tem mais problema com posição nenhuma. Paulo de Tarso, sua escolha de número 246. Vamos lá, para a escolha do 7º round. Eu estava pensando em ir mais no mesmo pelo viés que tinha comentado de como é o 7º round, é difícil a gente saber o que é que ia estar disponível e tal, mas como a gente está indo de trás para frente, eu já tinha olhado em alguns prospectos, vou dizer num nome mesmo, eu vou dizer de UCF, Tre'Quan Smith. É um cara que a maioria das pessoas não deve nem conhecer, mas é um cara que tem um tamanho bem interessante para um wide receiver. É um cara que correu uma 4-yard dash nos últimos anos quando foi testado dentro do campus de UCF bem. Eu não tenho o número exato agora que ele teve nesse ano, mas o que eu vim acompanhando eram bons números, tem bons números de agilidade. É um cara bem atlético, mas que não é super bem modelado, não tem boas rotas, não consegue se separar muito bem, mas é aquele cara que tem um tamanho grande e que pode vir para servir como 4º ou 5º receiver do time, com o Martavis Bryant provavelmente saindo da equipe, que a gente não deve dar um contrato grande para ele no próximo ano. Acho que é uma opção. Todo wide receiver de terceiro dia quer terminar em Pittsburgh, porque sabe que tem boas chances de entrar em situação de jogo e, enfim, vocês sabem como é que é o ataque com rota vertical e esse tipo de coisa. Pô, muito bem. Davis, o que é que você tem pra gente aí na 7ª rodada? 7ª rodada sempre é complicado, né? Que nem foi falado, a gente não sabe mais quem vai estar disponível, são muitos nomes que ficam aí brigando por essas últimas vagas ou por ser um agente livre. Eu vou com um jogador que me agrada pela fisicalidade, Tony Brown, cornerback, Alabama. Acho que é um jogador extremamente físico, que vem para ajudar nos special teams, principalmente nos times de cobertura. É um gunner de muita qualidade. Eu acho que isso em 7ª rodada tem muito valor, tá? Tanto no time de chute quanto no time de punt. E além disso, é um jogador bem físico que pode jogar um pouco mais perto do box, pode em determinados pacotes entrar na rotação. Não é um jogador pronto, não é um jogador que vem para ser um starter ou para ser mesmo um nickel corner titular, mas é um jogador que vem para gerar competição e contribuir nos times especialistas. Então, Tony Brown de Alabama é minha escolha. Muito bom, muito bom. Na escolha da audiência, a gente tem com o voto de vocês um offensive lineman
J.C. Hassenauer, também de Alabama. Temos 3 jogadores de Alabama saindo aqui nessa escolha 246. E, Ricardo, você quer comentar alguma coisa sobre esse jogador? Um jogador versátil, um backup de luxo que a Alabama tinha na linha ofensiva. Tem experiência nas mais diversas posições da linha ofensiva e aquele típico project que o Mike Munchak gosta para lapidar. A gente perdeu o Chris Hubbard, que era o coringa do nosso ataque na linha ofensiva na temporada passada, e agora vem esse rapaz que o Steelers já mostrou muito interesse no seu Pro Day. E ele foi muito bem no Pro Day também. Eu não lembro os números dele agora, mas foi um dos destaques de Alabama. Então, tá lá, final do terceiro dia, foi drafted. Tudo bem, então, J.C. Hassenauer de Alabama, Tony Brown também de Alabama, um defensive end de 5-tech. Tem algum de Alabama aí? Não, né? Tre'Quan Smith, wide receiver, UCF, J.K. Scott, Panther de Alabama. Temos uma bela variedade até de posições aqui para a 7ª rodada. Já, sem perder muito tempo, já vamos seguir para 220, outra escolha de 7ª rodada. E vamos inventar aqui, vamos conversar com você, David. 7ª rodada? Vamos lá. Na outra escolha de 7ª rodada, eu escolhi aí sim um wide receiver, com basicamente tudo que foi dito se encaixaria nessa minha escolha aqui, que é o Javon Wims, wide receiver de Georgia, foi o principal wide receiver do time nessa campanha que eles perderam a final aí para Alabama, um jogo emocionante no college football. É um jogador veloz, acostumado a brigar com a bola pela bola no alto, um cara que encontra bem o espaço entre as zonas, tem boas mãos, tá? Não é um exímio road runner, mas também é um jogador que ainda também vai contribuir nos special teams. E aí, vendo o Martavis Bryant sendo free agent no próximo ano, eu acho que é uma escolha que faz sentido na 7ª rodada, um jogador que vem para gerar depth e quem sabe no próximo ano tá pronto para jogar. Tá, só me repete o nome dele, por favor, David, para confirmar. Javon Wims. Javon Wims, muito bem. De Georgia. Paulo, vai fazendo a tua escolha 220. Beleza. Minha escolha 220 vai ser o running back Josh Adams, de Notre Dame. É um cara que eu fiquei intrigado quando assisti no primeiro ano, acompanhando mais próximos prospectos de Notre Dame. É um cara que teve boa produção no college. Deixa eu só conferir aqui mesmo quais foram os números. Ele teve 832 jardas corridas no primeiro ano como freshman, 933 jardas no segundo ano e 1.430. Ganhou um grande salto na produção no último ano. Teve bastante touchdown de scrimmage na carreira, foram 22 touchdowns. É um cara que pode contribuir tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Ele tem 2 touchdowns recebidos, 41 passes, 336 jardas recebidas pelo ar. É um cara que ele é forte tanto por dentro dos tackles, quanto tem velocidade para dobrar a esquina e fazer corridas por fora dos tackles. E é um jogador que pode estar participando dessa competição com, se eu não me engano, a gente renovou com o Toussaint esse ano, ou então, quem era o último running back? Os dois, na verdade, o Toussaint e o Ridley. Steven Ridley. Renovou com mais um com o Steven Ridley. Eu acho que é um cara que pode entrar para essa competição e talvez até tentar roubar esse lugar de segundo running back do James Conner, que foi draftado ano passado. Machucou o joelho, a gente não sabe como é que ele vai voltar, até porque é a segunda lesão grave de joelho que ele tem. Josh Adams, running back de Notre Dame. Muito bem. Germano Coutinho, por favor. Eu vou seguir o mesmo raciocínio da audiência, da galera, dos ouvintes. Acredito eu que deva vir aí na 7ª rodada algum offensive lineman, provavelmente um OT, um offensive tackle, apenas para o Munchak botar as mãos dele lá, fazer a mágica dele e, de novo, 7ª rodada para mim é apenas uma questão de disputa para chegar lá nos jogadores que a gente tem no roster de 90 e se ele mostrar alguma coisa no training camp ele fica, senão vai embora. Para mim vai ser um OL. Ricardo, quem é que você tem armado aí para 220? No ano o Steelers já tem uma pique que é pedra cantada, né? Ano passado, todo mundo sabia que o Steelers iria escolher o James Conner e o Joshua Dobbs pelo todo amor que demonstraram antes do draft.
Esse ano, eu vou novamente em outro jogador de Alabama. Para te lembrar que Mike Tomlin e Kevin Colbert jantaram com cerca de 8 jogadores na noite anterior do Pro Day de Alabama, e entre eles estava o Joshua Frazier, que também havia se encontrado no Combine. Então, o Carl Dumba, que era treinador técnico de linha defensiva de Alabama, veio para os Steelers nessa temporada. A gente tem uma necessidade na linha defensiva, e como o Germano bem antecipou, o L.T. Walton e o Dan McCullers não são nomes ainda fixos para a rotação, como é o Tyson Alualo. Então, o Frazier já chegando e conhecendo o Carl Dumba pode nos ajudar, pelo menos botar pressão nos rapazes que temos atualmente no depth. Então, vê esse rapaz, e eu tô botando fé. O estilo dele bem despojado, enfim, vai se encaixar bem o que o Steelers é no jogador de linha defensiva. Muito bem, os telespectadores já estão vendo que a escolha da audiência também é Joshua Frazier, defensive lineman de Alabama. A gente não precisa nem entrar em detalhes, porque o Ricardo acabou de descrever o perfil do rapaz. Deixa eu aproveitar que a gente encerrou a 7ª rodada e dar um alô para a nossa audiência lá no YouTube. Sou Paulo Henrique, José Santos, Gabriel Barbie, Andrews Ricardo, belo nome, rapaz, e nosso querido Aristocaio, Caio Mário Melo Sobrinho. Um grande abraço para você, meu amigo. Você está acompanhando aí a gente. Vamos rodar tudo aqui. E 5ª rodada, a gente, repetindo, tem 2 escolhas na 5ª rodada. E, Ricardo, você começa pela nossa escolha 165. Opa, que prazer. Não estava esperando por isso, mas vamos lá. Minha escolha 165, ele já saiu no draft hoje. Eu gosto muito desse jogador. Quem acompanha o Twitter já sabe do meu amor que eu tenho por ele. É um dos meus crushes para esse draft. Então, é o Josh Adams, que o Paulo já botou na 7ª rodada, mas eu tenho ele na 5ª, aquele negócio, terceiro dia, difícil terminar o valor do jogador. Então, o Adams, para mim, tem a cara da AFC Norte, bastante truncador, consegue bastante jardas depois do contato, teve a média de 5.20 jardas na temporada, 5.2 jardas, perdão, na temporada passada. Das 1.430 jardas que ele conseguiu, 994 já foram depois do primeiro contato, estatística que eu peguei do Pro Football Focus, e quebrou bastante tackles. Foram 47 tackles que ele quebrou na temporada passada. Então, tem o DNA de um running back do Steelers, e ele fede a AFC Norte. Esse jogador, esse running back que tem sucesso aqui na nossa conferência. Que parece a nossa divisão, porra. Então, Josh Adams, a minha escolha de 5ª rodada. Que belíssima expressão, rapaz. Ele fede a AFC Norte. Muito bem, então. Paulo de Tarso, quem é o seu jogador número 165 no draft? Vamos lá, agora que como eu fui de ataque nas últimas 2 escolhas no final, eu vou de um jogador que talvez não esteja disponível nessa rodada, porque eu tenho ele ranqueado um pouquinho mais alto no ranking que eu fiz de avaliação mesmo de talento. Ele está entre a 3ª e a 5ª rodada, mas vamos torcer para que esteja lá, que é o linebacker Jennard Avery, que é de Memphis, se não me engano, Memphis sim, isso. É um cara que está sendo muito pouco valorizado nesse processo pré-draft, mas que é um cara que eu gostei muito da tape. A tape não mente, ele tem algumas habilidades de que é para ser linebacker titular na NFL, consegue se movimentar muito bem pelas laterais do campo, consegue infiltrar bem no backfield, tem boa leitura de jogo. Ele não é um jogador tão inteligente eu não diria, mas tão instintivo, mas é um cara que ele lê e reage. Ele não é aquele cara que você vai precisar para ser aquele coordenador do meio campo, como eu acho que é o caso do Ryan Shazier. Mas é um jogador que eu gosto bastante, gostei da tape dele. Jennard Avery, linebacker de Memphis. Ele não é uma topeirinha, né? Grande topeirinha. Grande topeirinha, já é um clássico desse podcast. David Chiodini, escolha número 165 para os Steelers. 165, tight end de Ohio State, Marcus Bogg. Eu acho que os Steelers têm aí o Jesse James, que vai para o último ano de contrato.
Marcus Boggs, jogador versátil, acostumado a um sistema que bloqueava muito, tanto pro jogo, principalmente para o jogo corrido. O Ohio State tinha aí um jogo corrido muito forte, usava muito até mesmo o próprio quarterback correndo, acostumado a executar um counter, esse tipo de coisa, o Boggs. Mas no último ano ele mostrou uma grande evolução no jogo aéreo, um cara que tem boas mãos, ainda precisa melhorar a separação dele, que ainda não é das melhores, mas é um cara que é acostumado a jogar ali entre os linebackers e os safeties, a conseguir uma bola no alto. Então eu acho que o McDonald não tem mais um futuro muito longo na liga, não vejo ele como grande coisa. Eu acho que o Boggs seria uma adição importante para nesse primeiro ano ser o tight end 2, quem sabe mostrar uma evolução para ser um tight end número 1 no futuro aí. No fim, Germano, o que é que você tem para escolher um 65 aí? Eu vou ser muito breve na minha escolha, na minha primeira escolha de quinta rodada. Para mim é o Joshua Frazier, como já foi dito, o DT de Alabama. O Tomlin jantou com vários jogadores, tem a conexão com o Carl Dunbar, como o Ricardo muito bem falou. Então eu prefiro escolhê-lo na quinta rodada do que esperar até a sétima. Prefiro garantir logo um jogador que é necessário, porque o McCullers está em um contrato de 1 ano, ninguém garante que ele vai retornar mesmo. Então, para mim, é o Joshua Frazier na quinta rodada. Vamos lá, a audiência votou aqui e o jogador que eles escolheram foi também tight end, só que Ian Thomas, tight end de Indiana. O que é que vocês têm rapidamente para falar sobre esse tipo de jogador? Muito atlético, cara, muito atlético. Um cara muito grande, mas que assim, a técnica não tá refinada. Um cara aí que jogou muito bem no primeiro jogo da temporada contra o Ohio State. Um cara que é uma arma na red zone, tem braços muito, muito compridos, um jogador muito forte, mas que precisa de um refino técnico. Pode ser aí um cara que venha a surpreender em 1 a 2 anos na liga. O tape dele mostra um jogador cru, mas acreditando no potencial físico dele, ele pode sim, ele é um cara que até joga futebol americano há pouco tempo, tá? É aqueles caras que vêm aí jogar quase só na faculdade e tal, então, mas é um jogador bem cru, mas com potencial atlético absurdo. Então, Davis, aproveita que você já tá no embalo, é a sua escolha 148 para os Steelers. 148 para os Steelers, Darrell Williams, running back LSU. Darrell Williams é um jogador pouco falado, dividiu carregadas nos últimos 2 anos, tanto com o Leonard Fournette quanto com o Darius Guice nesse ano, tá? Mas foi um verdadeiro carregador de piano, é um jogador forte, e esse sim também acho como é um jogador com a característica do Josh Adams, que foi falado antes, também acho que cheira a AFC North, cheira a Pittsburgh Steelers, é um jogador que gosta do contato, que tem uma boa visão de jogo, um cara que tem muita segurança na bola, é aquele cara que coloca a bola embaixo do braço, estica o braço e vai embora. Então seria o Darrell Williams, running back de LSU, a minha escolha. Muito bem, Ricardo Rezende, sua escolha 148. Minha escolha 148 é mais um jogador que o Steelers vem mostrando interesse nesse período pré-draft. A gente sabe essas pegadas que o Steelers vai deixando, esses resquícios ao longo do Combine, Pro Day, etc. Então, minha quinta escolha será o Jamin Moore, wide receiver de Missouri. Não espero muito que ele vá cair até aqui. A minha esperança é porque ele não correu muito bem no Combine, então a gente estava até comentando antes de começar o programa com algumas habilidades que os times da NFL têm um overreaction de velocidade, o 40 dash para o wide receiver gera muito. Então, eu estou contando com isso, porque os números dele, de forma geral, foram muito bons. É um bom deep treat. É um daqueles jogadores, o pessoal sabe, eu gosto da nomenclatura do Spark, bastante atlético, e é o que o Daryl Drake também vai querer buscar mais a partir de agora no Steelers, que são aqueles wide receivers bons de bloqueio, mais físicos, que lutam pela bola até o último instante. Então, velocidade por velocidade, o Juju Smith-Schuster não eram jogadores mais rápidos, e está na discussão se não foi o melhor wide receiver rookie da temporada passada. Então, eu vou apostar no Brook, ele vai cair até aqui, mas não tenho muita esperança. Ele e o Josh Adams são 2 dos meus 3 jogadores favoritos para esse draft, que eu já venho botando nos mocks que vem fazendo do Steelers desde o início. Vamos lá, Paulo.
Escolha 148 para os Steelers. Vamos lá, escolha 148. Como eu estava falando na escolha passada, na 165, é um jogador que pode estar disponível tanto na 165 quanto na 148, ou então ter saído antes. Acho que essas 500 escolhas minhas são muito intercambiáveis. E é o defensive tackle Kendrick Norton, de Miami. É um jogador que eu gostei bastante quando assisti. Eu vi que ele, toda hora quando eu botava para assistir a tape de algum outro jogador de Miami, ele aparecia fazendo jogada, e isso é sempre uma coisa muito interessante, que faz quando você está preocupado com outra posição, você está olhando o backfield, você está olhando os defensive backs e tackle que está aparecendo, causando disrupção na linha de scrimmage, conseguindo isolar o center, o guard e coisas do gênero, é uma coisa muito importante. É um jogador que teve uma boa produção na faculdade, foi titular nos últimos 3 anos e é um jogador que eu gostei bastante. Muito bem. Kendrick Norton, defensive tackle de Miami. Germano, a sua escolha. Para mim, a segunda escolha de quinta rodada, já que estamos indo de baixo para cima, eu vou com Justin Watson, wide receiver da faculdade de Pensilvânia. Eu notei que os Steelers o trouxeram para uma visita para o draft, então, no mínimo, algum tipo de interesse existe. É um cara que tem um potencial atlético muito alto, porém, não disputou partidas contra, digamos assim, os melhores oponentes. O nível dos oponentes dele realmente não foi dos melhores. Então, para a quinta rodada, que para mim é uma posição que você escolhe muito mais pelo potencial do jogador do que pelo que ele é agora, eu acredito que seja uma escolha muito interessante, até porque o Martavis Bryant provavelmente na temporada que vem não vai mais estar por aqui. Tem essa questão toda do rapaz, eu esqueci o nome dele, do nosso rapaz, o wide receiver que teve o problema de ligamento. Eli Rogers, esqueci aqui. Pronto. O Eli Rogers até agora não assinou por causa dessa lesão. O coaching staff está esperando para ver como é que ele retorna, como é que ele fica. Se ele ficar bem, provavelmente vamos assinar com ele de novo. Se não, tchau e benção. Então, por essas questões aí, acredito eu que o wide receiver vai ser escolhido nesse draft. E pela questão dessa visita para o draft, eu vou de Justin Watson na quinta rodada. Lá, pelo lado da audiência, é um jogador que já saiu nesse mock draft. É Josh Adams, running back de Notre Dame. Então, ele também já foi analisado aqui nesse programa. Não precisamos repetir o que é que ele pode trazer para a equipe. Vamos subir aqui para a terceira rodada. Seu Ricardo Rezende, por favor, a sua escolha de número 92. Agora o negócio começa a ficar mais interessante, né? Terceira rodada, segundo dia, transmissão da ESPN. Vamos fazer o mexer para quem quiser acompanhar. Então, tem live do The Clock também, hein? Então mais importante aí, olha aí, coisa boa. Aí o que você faz? Você liga na ESPN e liga a live do The Clock para ficar ouvindo os comentários. Deixa no mundo na ESPN e fica ouvindo esses grandes rapazes que fizeram um grande trabalho. Eu puxo muito saco de vocês, mas ficou muito bom. Obrigado, cara, obrigado. Eu recomendo também. Mete o mudo na ESPN e passa a ouvir o rapaziada da Underclock, realmente. Mas que você vai botar no mudo ou quiser botar no sapo da ESPN para ficar ouvindo o Mel Kiper Jr., ninguém merece também. Não, ninguém merece. Então, vamos lá. Escolha de terceira rodada. Esse rapaz, ele começou muito bem. Ele estava muito bem cotado pelos boards lá para fevereiro, início de março. Mas, à medida que foram vendo mais tapes deles, eu imagino que eu também tive essa sensação. Ele foi caindo. E eu acho que a terceira rodada vai ser pode até ser considerado o reach, mas eu gosto muito desse jogador para a necessidade que a gente tem hoje na posição de safety. Então vai ser o Deshaun Elliott de Texas. Eu acho ele um puro ball hawk. O que a gente precisa hoje de porradeiro, já tem o Morgan Burnett, que chegou agora, e o Sean Davis. E a expectativa de ter time com 3 safeties jogando, deixar o Elliott um pouco mais profundo, me agrada. Então, foi um jogador que defendeu, jogou muito bem em cima da bola, avisando a bola propriamente dito nos tackles. Não é um dos melhores jogadores, mas teve 6 interceptações, 7 passes desviados na temporada passada. Isso botou ele entre os principais nomes da posição de safety
No college football foi finalista do Jim Thorpe, premiou o melhor jogador de secundária. Enfim, quando o quarterback olhou para ele, quando ele estava em cima da marcação, o rating foi de 65,8. Então, para mim, ele é o que a gente estaria precisando na posição de safety. Não se torna algo tão estremecedor, assustador ou tão emergencial depois que o Morgan Burnett chegou. Então, Sean Elliott de Texas, na terceira rodada. Germano Coutinho, escolha número 92, por favor. Como eu estava falando anteriormente aqui em off, né, antes de começar a transmissão, essa escolha de terceira rodada para mim foi a mais difícil, porque baseado no cenário que eu imaginei na primeira e na segunda rodada, essa de terceira basicamente pode pintar quase qualquer posição. Realmente foi muito difícil para mim. Mas de qualquer modo, sem mais delongas, no cenário que eu imaginei, a minha escolha de terceira rodada seria Troy Fumagalli, tight end de Wisconsin. Por quê? Eu acredito que os Steelers têm uma need um pouco alta em tight end. Sabemos que o Jesse James tem jogado bem, porém não é uma resposta para a posição. Ele é muito mais um wide receiver ou um tight end número 2 do que o número 1. O McDonald foi uma bela surpresa, apesar das lesões. Realmente ele desempenhou uma função, ele jogou bastante bem quando pôde atuar, quando não estava com problemas de lesão, quando entrou em campo, basicamente. Então, para mim, o Fumagalli seria uma ótima adição nesse ponto. É um cara que tem experiência tanto recebendo passes como bloqueando. Ele é um cara que é muito bom nos dois fundamentos. Quer dizer, muito bom não, né? Talvez esteja exagerando, mas ele é bom nos dois fundamentos, é um cara bastante sólido. Então, em minha opinião, o McDonald vai ficar para as próximas temporadas, pelo que ele já mostrou. Se esse for realmente o caso, o Fumagalli, para mim, seria uma escolha bem interessante para disputar ali com o Jesse James essa posição número 2. E também, como a gente sempre leva 3 tight ends, pelo menos melhor que o Xavier Greenbow ele é. Aí, além do mais, eu gostaria muito mesmo de ter um Fumagalli no time. Ia ser maravilhoso. Nossa, eu queria muito que pudesse botar a camisa 7, inclusive, Fumagalli. Mas, como tight end, infelizmente, não podemos. Ele ia meter uma bola no ângulo, tenho certeza. Usando aquele Y lá sempre no ângulo. Davis, a tua escolha de terceiro round para os Steelers. Escolha de terceiro round é um jogador que vem caindo e sumindo um pouco porque ele se machucou durante a temporada, senão eu tenho certeza que estaríamos ouvindo falar mais dele nos 2 primeiros rounds, que é o Shaun Dion Hamilton, linebacker de Alabama. Shaun Dion Hamilton era o destaque da defesa de Alabama até se machucar. Rashaan Evans só cresceu depois que ocupou a posição dele. Acho um jogador extremamente seguro, um cara que joga no meio da defesa, que consegue fazer boas leituras, tem um pursuit bom, a capacidade de cobrir lado a lado. Se não é fenomenal contra o jogo aéreo, consegue ser competente, e se não fosse a lesão no joelho, eu acho que a gente estaria falando nele mais alto aí nesse draft. Então acho que eles conseguem ir no terceiro round, pegar o Shaun Dion Hamilton, e ele vai ser uma boa adição ao meio da defesa do Pittsburgh Steelers. Por fim, Paulo, tua escolha de terceira rodada. Vamos lá, terceira rodada eu vou com um jogador que eu tenho escolhido bastante jogadores que podem acabar sendo escolhidos antes, mas que tem alguns problemas e podem acabar caindo no dia, nunca se sabe. Mas é um cara que eu vejo muito potencial e isso ficou demonstrado pela primeira temporada dele no college, que é o outside linebacker Kemoko Turay, de Rutgers. É um cara que ele só jogou 2 anos de high school, porque a escola que ele foi não tinha programa de futebol americano no ano de sophomore e junior. No ano de senior dele, ele explodiu, teve 19 sacks, mas só teve oferta de 2 universidades, Rutgers e James Madison. No ano de 2013, ele deu red shirt e no primeiro ano dele como calouro oficialmente, como redshirt freshman, ele foi absurdo. Mesmo como reserva, ele liderou o time em sacks, teve 7 sacks e meio e liderou a FBS com 3 chutes bloqueados. É um cara que a produção dele diminuiu nos últimos 2 anos no college, principalmente por conta do fato de que ele teve lesão nos 2 ombros, ele operou os 2 ombros. E é um cara que, overall, ele é talentoso e tem muito potencial ainda guardado. Nas anotações que eu fiz aqui do scout que eu tenho dele, eu tenho que ele tem
as mãos muito violentas, ele consegue criar um ponto de separação com o offensive tackle, ele é atlético e fluido no espaço, fecha bem na hora que consegue passar do tackle e consegue se manter na marcação no man coverage contra os running backs e tem uma alta intensidade. O que eu vi de negativo nele é de que ele precisa botar um pouco mais encorpar um pouco mais. Ele tem tamanho para isso, ele é 6'5", 252, que é um tamanho ideal para edge, mas que eu acho que no frame dele ainda cabe mais algumas libras e que ele se beneficiaria disso jogando contra offensive tackles que vão ser maiores. E é um cara que eu destaquei já em algum episódio que a gente fez aqui, não só pelo potencial dele dentro de campo, mas também que é um cara muito inteligente e que em 2017 ganhou o prêmio de excelência fora de campo, como aluno. É um fator que sempre é válido destacar. A gente, no último ano, draftou o Joshua Dobbs, que era um gênio da engenharia aeronáutica. E é um cara que eu acho que com certeza vai estar no radar dos Steelers nesse segundo dia do draft. Muito bom. Vamos para a escolha da audiência. E nesse terceiro round, vocês votaram. E o selecionado é James Washington, wide receiver, Oklahoma State. O que é que vocês contam sobre James Washington? Para quem não votou no rapaz, saber o que é que a gente está esperando. Cara, eu vou dar minha opinião. Eu gosto dele, eu acho um jogador que não tem a altura ideal. Ele mediu abaixo do que ele apresentava na listagem, né? Mas é um jogador que produz muito verticalmente, é um jogador que ainda não tem refino nas rotas, é um cara que tem boas mãos, muito forte, um book largo, bom bloqueador, acostumado a bloquear, e é um jogador playmaker, assim, é um cara que aparece para fazer as big plays, sabe? Então é um jogador bem interessante, é um jogador que agregaria bastante também. Eu fico no time do Davis. Se ele fosse 5 centímetros mais alto, ele estaria lá em cima. Com certeza. Mocks. A questão da altura acaba sendo inevitável quando fala do... Ele estaria ali no ponto ali, talvez brigando ali com o DJ Moore, naquela linha ali, mais ou menos. Sim, com certeza. Um dos principais nomes, verticalmente falando, como o Davis falou no college football temporada passada, tinha uma ótima sintonia com o Mason Rudolph. Então, o Steelers já mostrou muito amor por ele, né? Também, quando foi visitar quando foi ver o Pro Day de Oklahoma State, foi também por causa do James Washington. E ele tem cara de jogador do Steelers. Eu gostaria dele, sim. Então vamos nessa. Seguindo aqui, segundo round, escolha de número 60. Quem começa selecionando pra gente no segundo round é Ricardo Rezende, por favor. Eu preciso realmente falar quem é a minha escolha de segunda rodada. Eu julgo que você já deu algumas dicas. Vai ter que soletrar, Ricardo. É o jogador que eu falo todo dia no Twitter. É o jogador que eu mais vi tape. É o jogador que todo dia eu tô vendo um vídeo diferente. Muito obrigado ao On The Clock por ter cedido material desse jogador que eu tô... É o meu grande nome pro draft desse ano, que é o Shannon Oso de USC. Eu gosto pra caramba dele. Esse aí o Danilo já tava no Ctrl+C. Não tenha dúvida, meu amigo. Todo dia bato na tecla desse rapaz e eu acho ele um fit muito bom para o que o Steelers busca hoje na posição de outside linebacker. Daria uma pressão muito grande no Bud Dupree. O Dupree até agora não se provou e está no último ano de contrato. Existe a polêmica do Steelers até agora não se decidiu se vai ativar o 5º ano de contrato. Para mim, se já chegou até agora, metade de abril, não ativou, não vai ativar mais. Então, o Nuoso foi um dos líderes na temporada passada em pressão no quarterback. E se tem uma lição que eu tirei ano passado da temporada de Steelers é que, lamentavelmente, me dói falar isso, porque eu sempre fui um dos grandes defensores da estatística em si. A estatística de sack do Steelers na temporada passada foi muito overrated. Durante a temporada eu não percebia isso, mas depois daquele jogo contra o Jaguars, o balde de água fria, que a gente não chegava atrás da linha ofensiva
do Jaguars me deixou bastante preocupado. E eu acho que o Nuoso tem muito perfil de quando a gente escolheu o Lamar Woodley lá atrás, lá em 2007. Então, é bom defender contra o jogo corrido. Ele cai para cobertura. Ele foi o líder no país com desviando passes. Foram 11 passes desviados. Teve 9 sacks, sem contar as pressões que eu comentei com vocês. E para mim ele tem aquele pedigree de Steelers, o pedigree que o DJ Watt tem. O capitão da defesa de USC é um rapaz novo, isso se dá muito em consideração, idade de 21 anos. O Lim Swan é diretor atlético de USC, foi ele que deu os insights temporada passada sobre o Juju, e os Steelers têm tido sucesso escolhendo jogadores de USC. Então, Nuoso é o meu grande nome desse draft, e eu já disse no Twitter, por mim, tranquilamente escolheria ele também na primeira rodada. Muito bem, o Shannon Nuoso, o novo Lamar Woodley, palavras de Ricardo Rezende. David Chiodini, quem é o seu escolhido para essa segunda rodada dos Steelers? A minha escolha de segunda rodada já saiu nesse mock aqui também, mas ao contrário do que falado, eu acho que ele não, onde eu vou escolher, ele não é reach, não. Eu tenho ele bem alto no meu board. É o Deshaun Elliott, safety do Texas. É um ball rock, eu acho que o time tem 2 safeties hoje de qualidade, com a adição do Morgan Burnett e o Sean Davis, mas eu acho que é pouco numa NFL em que cada vez mais os pacotes de nickel e dime são utilizados, né? E a rotação precisa ser maior, então eu escolheria o Deshaun Elliott, é um jogador que eu tenho um apreço muito grande, gosto muito, é um ball rock, é um cara que tem range para cobrir o campo todo sozinho, seu single high, então eu escolheria ele aí nessa escolha, não acho que é reach não, pelo contrário, tenho ele aí 40 e pouco, 45 se não me engano no meu board, acho até que vai sair barato aí. Germano Coutinho, sua vez, por favor. Para minha escolha de segunda rodada, eu vou seguir o Davis, vou ficar na mesma college, na mesma faculdade, porém eu vou de Malik Jefferson, inside linebacker de Texas. Por quê? Sabemos que nossas duas principais needs são inside linebacker e safety, eu acho que isso aí é inegável, indiscutível. Na posição de inside linebacker ali, na posição de Mac, a gente precisa de velocidade. É uma coisa que nós não temos no elenco hoje em dia. O Vince Williams, apesar de, em minha opinião, ser um ótimo buck inside linebacker no 3-4, ele não apresenta a velocidade necessária para jogar na posição. A gente precisa de alguém rápido, feito X e Herrera, para que a gente tenha um diferencial, um playmaker ali. O Malik Jefferson tem as suas falhas, não é um jogador, digamos assim, completo. Ele confia muito nos instintos, e às vezes acaba quebrando a cara por isso. Não é um jogador mais forte também, não tem esse corpanzil todo. Porém, por questão de necessidade mesmo, assim, de a gente precisar de um cara ali no meio que traga alguma coisa diferente dos caras que a gente tem, ou seja, o Vince Williams, o Tyler Matakevich, enfim, todas as pessoas que nós temos ali, o John Bostic agora, que para mim foi uma boa adição, mas também não vai ser um titular, não veio para ser titular. Então, por uma questão de... Pode até ser um pequeno reach, talvez, mas por questões dele trazer algo que a gente não tem no elenco hoje, a minha escolha de segunda rodada seria ele. Malik Jefferson, inside linebacker Texas. Paulo, a sua escolha de segunda rodada. Paulo? Deu voz do robô aqui, eu não tava te ouvindo nada. Mas vamos lá, segunda rodada pra você. Segunda rodada. Bem, eu vou seguir bem na esteira do que o Germano falou. Eu também vou de Malik Jefferson, linebacker de Texas. É um cara que, no começo desse processo pré-draft, o que eu venho já acompanhando desde quando o draft do ano passado aconteceu, ele vinha sendo cotado como pick para top 10, primeiro round, com certeza, e que sofreu uma grande queda nesse processo por conta da temporada que teve, que não foi excepcional, mas que também não mudou muito as coisas de quem ele era como jogador. Ele é um jogador que atuou não só como inside linebacker, mas também vindo do edge por Texas. Um jogador muito instintivo, como o Germano bem falou. Ele tem essa velocidade de descer do segundo nível e encontrar os running backs ou no hole, ou então na linha de scrimmage, atrás da linha de scrimmage. Ele é confortável dropando na zona.
E é um jogador que tem muita velocidade, é aquele cara que é para patrulhar mesmo no meio do campo. Não é o meu atleta preferido, ele tem algumas falhas que acabam meio que me irritando mesmo para um inside linebacker. É um cara que, se não tiver ali na frente dele, só para ele ir atrás, derrubar e fazer o tackle, ele tem dificuldade tanto para ler com o posicionamento da linha ofensiva, quanto ele tem dificuldade para sair dos bloqueadores e dispensar os bloqueadores quando ele está no 1 contra 1. É um cara que tem uma frame disponível para conseguir acrescentar mais peso, e que, por conta dessa falta de peso, por ser um pouco magro, ele acabava no próprio backfield contra running backs, na hora que ele ia para blitz, ele acabava sendo derrubado, então os running backs conseguiam bloquear ele com certa facilidade, uma coisa que acaba sendo um pouco inconveniente para um atleta de defesa e que tem que ser aquele cara que vai patrulhar o meio do campo. Ele teve boa produção, foi capitão do time, acho que por 2 anos consecutivos. Ele é amado lá em Texas. A torcida dos Longhorns amam ele, os analistas gostam muito dele. Teve 110 tackles nesse último ano, 10 tackles para perda de jardas e 4 sacks. Mostra esse potencial que ele tem para jogar, ser versátil, uma coisa que os Steelers costumavam fazer com o Shazier. Em 2015, ele foi calouro defensivo do ano da Big 12. E em 2017, ele foi Co-Defensive Player of the Year. É um cara que, por mais que defesa na Big 12 seja uma coisa que é rara de se ver, a gente vê mais aquelas spread offenses, aqueles vertical routes e tal, é difícil ver defesa na Big 12. É um cara que chamou atenção, ele foi sempre esse freak show de natureza, tem muita velocidade e tal, mas que é um cara que ainda está um pouco cru. Eu acho que ele precisava de mais um ano no college. Um ano no college ainda beneficiaria ele, mas ele é difícil. Você não conhece a situação do atleta, da família dele, e é difícil condenar alguém por querer ganhar dinheiro, querer ajudar a família. E é por isso que eu acho que ele ainda pode estar disponível nessa final da segunda rodada quando a gente escolher. É um atleta que eu acho que cabe bem nos moldes dos Steelers e que, se eu não me engano, ele bateu todas as medidas de atleticismo no combine que os Steelers acham nos últimos linebackers que eles draftaram nos últimos 10 ou 7 anos, se eu não me engano. Muito bem, depois de atacar pesado a Alabama lá na 7ª rodada, a gente atacou bastante Texas aqui na segunda. 3 escolhas no segundo, uma no terceiro aqui para Ricardo. E trazendo a escolha de vocês, o premiado, o mais votado foi um safety, mas não é o Deshaun Elliott, é Jesse Bates, terceiro jogador de Wake Forest. Como é que vocês avaliam esse cara aí? Posso? Fique à vontade. Eu deixei porque parece que só eu metido, né, falando pra caramba. Cara, o Jesse Bates é um jogador agressivo, um jogador acostumado a jogar com o nariz dentro do box. É um cara que tem um processamento mental muito bom. Veio de Wake Forest, foi um cara que me surpreendeu durante o processo do draft. Eu confesso que no início não dei muita bola para ele, depois muito atlético, tá? Muito veloz. Ainda comete alguns erros, principalmente em ângulos de tackle, e às vezes é um pouquinho precipitado na questão assim, morde o play action, quer avançar demais, e aí fica um pouco descoberto e tal. Mas é um jogador que eu até notei que o Mike Tomlin jantou com ele, é um jogador que eu acho que os Steelers têm grande interesse, acho que seria uma boa adição também. Talvez eu não pegaria no segundo round, esperaria um pouquinho mais, ver se ele tivesse disponível no terceiro, aí sim, mas é um jogador promissor também. Eu ia comentar justamente o que o Davis antecipou, o Conley e Colbert jantaram com ele, foram no Pro Day de Wake Forest, e ao contrário das universidades, eles foram de fato só para ver o Jesse Bates nesse dia. Então, diria também que é um nome que está muito forte no radar do Steelers. O Alex Kozora do Steelers fez um mock hoje e botou inclusive o Bates na escolha de primeira rodada dele para o Steelers. E falando só para fazer um breve comentário sem me estender muito.
Como os dois falaram muito bem, eu também gosto bastante do Jesse Bates. A gente viu o interesse que tanto o Mike Tomlin quanto o coach defensive backs mostrou com o Jesse Bates. E é um cara que eu tenho ranqueado como o meu melhor puro free safety desse draft. É um cara que ele não é excepcional jogando de single high, como era, por exemplo, o Malik Hooker no ano passado, mas é um cara que tem um range muito grande, ele consegue patrulhar esse terceiro nível do campo, e é um jogador que tem um background de jogador de beisebol, então dá para ver de onde vem essa capacidade de ser esse patrulhador do meio e do final do campo, e que tem muito potencial também. É um cara que é só redshirt sophomore, que se você tinha alguma lista de assistir jogador no começo da temporada, ele provavelmente não estava lá, porque quando você olha o redshirt sophomore, um cara que ainda tem mais 2 anos de elegibilidade, 3 anos de elegibilidade possíveis para jogar no college football, você nunca vai ter ele anotado, porque é simplesmente uma quantidade absurda de jogadores que você tem para assistir e você acaba pegando despercebido. Mas é um cara que, quando eu assisti a tape de Wake Forest, que não foram nem muitos jogos esse ano, é um cara que apareceu, um cara que se destacou e que eu acho que tem um bom potencial, não só para ser segunda escolha, mas também para ser primeira escolha do draft mesmo. É um cara que a gente demonstrou interesse e que tem calibre para isso. Muito bem. Danilo, o pessoal tava comentando aqui, tô gostando de robô mesmo. Também tô ouvindo. Gosta de robô? Puta, roubou demais, eu não tô nem. Eu achei que era só comigo. Então, de robô. isso que eu não ouvi. Mas me avisem, continua muito ruim? Continua com o de robô. Continua robôzão total. Quem sabe faz ao vivo. É bom que o pessoal conhece agora os bastidores da gravação do podcast. Maravilha, rapaz. Que maravilha. Ainda continua robotizado. Eu não tenho mais alternativa nenhuma pra fazer e não posso nem desligar a chamada e faltar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora fodeu que eu tirei o som do Danilo e não tô conseguindo me botar de volta. Pronto. Danilo? Oi, tô te ouvindo. Continua. Mas já estamos no final, pô. Bora continuar, é o jeito. Bora. Vamos embora. Danilo? Você manda aí. Agora eu não tô nem ouvindo você falar mais. Agora tá robô completamente. Agora tá robô. O robô tomou conta da alma dele. Já não é mais humano, é só robô. Sequestraram o Danilo. A gente tava fazendo muito certinho o mock, tá ligado? O pessoal dos estudos falou: "Ih, rapaz, esse pessoal sabe alguma coisa." Eu dou continuidade a esse daqui no lugar do Danilo, uma substituição ao vivo para de vocês. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Vou improvisar aqui essas habilidades de host de programa. E para começar, o tão esperado round, tão esperada primeira escolha de todos nós. Começar pelo Germano. E aí, Germano, quem é a sua primeira escolha do draft do Steelers? Bom, para quem acompanha o podcast, também não vai ser surpresa alguma, é o meu nome para a primeira rodada. É um jogador que eu gosto bastante, que eu tenho acompanhado há um certo tempo. Acredito eu que talvez eu não seja o único a escolhê-lo na primeira rodada, mas é um cara que vem crescendo muito nos boards ultimamente. Era um cara que cotavam para terceiro round, depois foi para segundo e agora se solidificou no primeiro, e eu concordo totalmente, que é o free safety Justin Reed de Stanford. Então, porra, Germano, que trollada, porra. Eu já tava esperando outro nome aqui. Não, rapaz, não. Essa aí não teve muita discussão pra mim, não. É um cara que eu gosto faz muito tempo. É um cara que a gente discutiu bastante nos programas, que inclusive o
Paulo comentou bastante sobre ele, que é um cara que já jogou em todas as posições da defesa, ou seja, um cara muito versátil. Inclusive, até hoje eu não sei qual é a suposta sétima posição na secundária ali. Eu tava procurando aqui, eu tava procurando aqui de novo na entrevista do Combine dele, ele falou que ele jogou realmente 7 posições. Eu não sei qual é a sétima, a gente contou 6 aquele dia, mas eu ainda acho que é difícil. Eu ainda acho que é a posição híbrida, não é possível. Linebacker e safety, né? O Davis, nosso convidado, conhece do Justin Reid? Chegou a acompanhar essa entrevista que ele deu, falando que jogou em 7 posições da secundária. Cara, eu lembro dele jogando como free safety, strong safety, corner nos 2 lados, nickel e linebacker. Algumas vezes eu vi ele, mas isso 1 ou 2 snaps como blitzer, mas se ele contar blitzer como posição, aí tá de sacanagem também, né? Ele vendeu bem o peixe dele. A verdade é assim, o Justin Reid é o Minkah Fitzpatrick dos pobres, diríamos assim, né? Ele faz tudo que o Minkah faz, talvez não com a mesma espetaculariedade que o Minkah faz, mas isso não significa que ele não seja um bom jogador. Pelo contrário, eu tenho nota de primeira rodada, acho uma escolha excelente. Tá aqui na minha folhinha aqui, ó. Se eu não tivesse escolhido Deshaun Elliott na segunda, ele ia ser escolha de primeira rodada. Não, eu realmente acredito que o Justin Reid seja uma unanimidade, assim, unanimidade no sentido de ser um ótimo jogador, uma escolha totalmente plausível na primeira rodada. Eu vou com ele, eu escolhi ir com o Justin Reid na primeira rodada por alguns fatores, esses que eu já falei, pelas características dele, por essa versatilidade, pelo tape dele que também eu acho muito bom, e também pela contratação do Morgan Brunette, que, em minha opinião, é muito mais um strong safety, é um cara muito melhor, um cara que pode jogar muito mais como strong safety no nosso time, e aí a gente ficaria com, entre aspas, 2 strong safeties de função. Então, é preciso alguém ali para ficar no center field mesmo, um cara para ficar como um free safety de verdade, porém, é também necessário alguém que em determinados momentos do jogo tenha essa versatilidade para atuar em várias posições conforme o que a gente necessitar. Até porque a gente sabe que hoje na NFL se joga muito em nickel, se joga muito em dime, e é um cara com a versatilidade dessa é bastante valioso para uma equipe. Ele tem um processamento mental absurdo, cara. Absurdo. Além da veia dele, né? Além do sangue dele, que o irmão é safety na NFL, o Eric Reid, que inclusive eu não sei porque ele não fechou com ninguém ainda, pelo menos eu acho que ele não tenha fechado. Motivos políticos, né? Ajoelhou no hino. Uma babacada, mas... Enfim. Não é nem só o irmão dele. O pai dele correu track em LSU e tem um outro irmão dele que joga futebol, soccer, por outra faculdade. Ele tem um sangue bem atlético na família. Pedigree, cara, pedigree. Então, primeira rodada, ano passado a gente também foi com um cara com bastante pedigree, que inclusive foi minha escolha no primeiro round, que foi o TJ Watt. Então, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa mesma toada aí com o Justin Reid no primeiro round, que pra mim vai ser uma escolha sensacional. Muito bem, Germano. Vamos ao Paulo agora. O Paulo já estava falando anteriormente. Paulo, quem é a sua escolha de primeira rodada nesse draft? Não precisa nem de tanto preciosismo, nem de tanta... Como posso dizer? Tanto mistério, que também vai ser a mesma escolha do Germano. Na hora que ele escolheu, eu já estava imaginando que ele ia escolher. Mas eu acho que ele também sabia desde os últimos episódios do que a gente vinha conversando sobre o Reid. Eu gosto bastante dele mesmo. Sabia, é um cara que eu tenho ele como meu terceiro safety no draft, só abaixo do Minkah e do Derwin, que eu acho que são jogadores que num cenário realista jamais estariam disponíveis pra gente. E o que eu acho do Justin Reid é que ele fez muita coisa. Eu não sei se ele fez muita coisa excepcionalmente bem, mas ele fez muita coisa de um nível regular para cima. Por que eu falo isso? Porque ele teve basicamente só um ano de produção de verdade. E ele é um cara que, de certa forma, é uma projeção. Por quê? Ele jogou de todas essas posições, mas ele jogou a maior parte do tempo, a maior parte dos snaps dele, ele estava jogando como slot corner.
Eu não acho que ele, como slot corner, era o melhor jogador. A projeção é ele jogar de free safety, jogar em cover 2 e nem sempre tá isolado lá em cima jogando de single high. O que eu acho que ele tinha de ruim jogando no slot, eu acho que ele tomava ângulos um pouco ruins. Por mais que ele seja um bom tackler, ele consegue fazer... Tem uma fisicalidade boa, tanto em tackle no dorso da pessoa, quanto em tackle pulando. Eu acho que no slot ele tomava ângulos ruins. Mas para falar do bom dele, eu acho que é um atleta excepcional, a velocidade incontestável, processamento muito bom, como o David já tinha mencionado. Ele tem boa velocidade para ir de sideline a sideline. Essa capacidade de tackle no campo aberto também é algo que eu gostava muito e que é uma coisa que me interessa, porque a gente tem, por mais que a gente tenha esse cara no Mike Mitchell que se diz um grande tackler e coisa do gênero e tal, e aquele cara que tem aquele physical demeanor e tal, ele não era um tackler seguro. Ele fazia alguns tackles impressionantes, uns big hits, tipo isolar o Marvin Jones uns anos atrás, mas ele errava algumas coisas que eram aqueles tackles fáceis que eram frustrantes. Diferente disso, o Justin Rich é aquele cara mais seguro, que vai descer, baixar a bolacha no running back, no wide receiver que receber a bola no meio do campo, mas que quando você precisar ele vai estar lá para fazer aquele tackle seguro e garantir só que seja uma jogada de 15 jardas e não um passe de 45 ou uma corrida de 60. Muito bem, Paulo. O Davis agora, qual a sua primeira escolha do nosso draft, Davis? Minha escolha de primeiro round é uma escolha que não vai jogar no primeiro ano. Mason Rudolph, quarterback, Oklahoma State. Acho que é um quarterback que tem bem o perfil do Pittsburgh Steelers. Um cara que a gente sabe que o Big Ben tem pelo menos mais 1 a 2 anos aí, se tudo correr bem. Um cara que aprende muito rápido, que teve 4 anos aí em Oklahoma State. Se vocês olharem os tapes dele nesse tempo, cada vez ele mostra uma evolução. Não é um cara que tem o braço mais forte do mundo, mas consegue fazer todos os lançamentos necessários para a NFL. Um cara que gosta de jogar no play action, um cara que melhorou as leituras dele nesse ano, tem uma boa presença de pocket, e eu acho que o Pittsburgh Steelers precisa sim pensar no substituto para o Big Ben. O Landry Jones a gente sabe que não é, o Dobbs pode ser que vocês pensem diferente, para mim passa longe de qualquer possibilidade de ser o quarterback da franquia, e então eu acho que é um jogador que não dá para passar nesse momento. Acho que 1 a 2 anos aí ele vai estar muito, muito, muito pronto para assumir a titularidade e ser o quarterback franchise aí por um bom período. Boa, muitos seguidores vão amar essa escola. Nossos ouvintes, semana após semana, falam com a gente no Twitter, dá feedback sobre o podcast, que a gente já vem falando do Mason Rudolph há algumas semanas também, e o carinho, eu acredito, seja unânime por todos nós aqui. Reitero tudo que o Davis falou sobre o Rudolph. Eu acho que seja um talento que, se disponível pra gente no final do primeiro round, é para se pensar seriamente, e rola até um GIF pela internet de como o Mike Tomlin olhava pro Mason Rudolph durante o Pro Day. E eles conversaram bastante, o Tomlin e o Kevin Colbert, com ele. Então, Romance. É uma pique bem real, e que seja até mais real do que muita gente imagina. No início a gente brincava muito de que o quarterback agora vem, o Steelers vai escolher o quarterback do futuro agora. Acho que é uma possibilidade bastante real. Outra coisa que eu acho que afeta, que é favorável, é que o Steelers sempre tem um jogo corrido forte. Isso é uma característica da franquia. Desde que eu me conheço por gente que eu acompanho futebol americano, o Steelers raramente tem anos ruins correndo com a bola. Pode ter tido aí nesse meio tempo, mas é um time que sempre tem um jogo corrido forte. O Mason Rudolph foi um cara que vai precisar disso no começo, porque ele gosta, e ele trabalhando no play action é muito bom, muito bom. Então é um fit perfeito para mim, sabe? Eu enxergo como um fit muito adequado tanto pro Pittsburgh pegar o Mason Rudolph quanto o Mason Rudolph para se desenvolver em Pittsburgh. E ele vai estar pegando um ataque basicamente pronto, um OL já madura, confiável,
o Antônio Brown e o Juju já desenvolvido, enfim, o futuro para ele já vai pegar um time muito bem estruturado. E simultâneo, se renovando agora, né, com a mudança do comando ofensivo, saiu o Todd Haley, veio o Randy Fishner, treinador de quarterbacks. E Ben já se mostrou bastante aberto a ser o tutor, uma que faz bastante sentido. Para encerrar, a minha escolha, eu também não acho que seja surpresa para muita gente. Eu comentei sobre isso no Twitter ontem, de como o Steelers teve sucesso nos drafts de 2007 e de 2014, quando escolheu 2 jogadores do front seven nas 2 primeiras rodadas. Então, 2007 foi o Timmons e o Lamar Woodley na primeira rodada. Em 2014 foi o Ryan Shazier e o Stephen Tuitt. Esse ano eu vou repetir, vou botar outro linebacker. Não vai ser o Leighton Van Der Esch, que está essa polêmica hoje. Ficou bastante disputado na nossa enquete. E pela primeira vez nos últimos anos eu vou estar levando essas habilidades que a gente chama um pouco mais de intangíveis, essas habilidades fora do campo, do que propriamente o atleticismo, aquela questão do spark que o Steelers tanto olhou nas últimas escolhas de primeira rodada, o Jay Watt, o Bud Dupree, o Burns, o Ryan Shazier, desde a experiência ruim que o Steelers teve com o Jarvis Jones. Então, esse ano eu vou botar no Rashaan Evans. O Steelers ficou completamente perdido na temporada passada quando o Ryan Shazier saiu. Ele era o grande articulador da defesa, o grande comunicador, era o líder daquele miolo ao lado do Hayward, mas com uma visão de jogo muito mais privilegiada, e o Rashaan Evans tem muito disso. Eu diria até domingo, eu ainda estava com o Justin Reed muito maduro na minha cabeça. Quando eu fiz o primeiro mock no site, eu botei ainda que o Justin Reed seria uma escolha muito difícil de eu tirar da primeira rodada. Mas depois que eu vi o vídeo que o Steelers divulgou, olhando visitas passadas, de como eles levam em consideração essas habilidades fora do campo e como impacta dentro, que é a liderança, a articulação, tudo mais, eu não pude deixar de botar o Rashaan Evans. Como o Davis antecipou, ele entrou no cenário quando o Sean Hamilton saiu por lesão, onde ele teve que assumir a titularidade da defesa de Alabama e fez não só a titularidade como a liderança na defesa, e fez isso muito bem. Então, tem alguns quesitos com relação a ele não correu no Combine, não correu no Pro Day. Estão falando que de repente vai ter outro Pro Day em Alabama para que ele possa correr as 40 jardas. Essa é uma habilidade que o Steelers está levando muito em consideração. A gente sabe como o Mike Tomlin e o Keith Butler querem montar a defesa dos Steelers como a mais rápida na NFL. Então, não acredito que isso vai ser um empecilho para que o Steelers venha escolher o Evans na primeira rodada. Condiz com o histórico que vem tendo nos últimos anos. Joga SEC, uma conferência grande, um jogador novo ainda, então ocupa os critérios. E justamente por ter essa experiência, na verdade, que o Leighton Van Der Esch não tem, que o Leighton Van Der Esch é titular de um ano, mas já está mais absurdo, mas já mostrou, a gente já viu ele não ter a mesma capacidade cognitiva dentro do jogo de conhecimento que o Rashaan Evans tem, que o Evans vai acabar ganhando essa queda de braço. E outra oportunidade, eu diria até que o Leighton Van Der Esch seria a escolha de olhos fechados para escolher entre os dois. Então, o Rashaan Evans é a minha escolha, e também foi a escolha da audiência, como o Danilo já botou de spoiler aí para vocês. O comentário, a gente falou sobre Mason Rudolph, falou bastante sobre Justin Reed, e vocês têm algo a falar sobre o Rashaan Evans? Só para fazer um breve comentário também, seguindo um pouco da linha do que eu e o Germano falamos sobre o Malik Jefferson, o Rashaan Evans é um cara que é bem versátil no segundo nível, que não só joga de Mike, que assumiu a sua posição central no meio da defesa, no coração da defesa de Alabama, mas é um cara que também pode fazer essa função de blitzer e atuar até como edge. Alguns analistas americanos, principalmente, projetavam tanto ele quanto o Malik Jefferson como edge puro. Eu não acho que essa seja a posição de nenhum dos dois,
mas eu acho que os dois podem desempenhar essa função em algumas ocasiões, terceira descida, etc. Na NFL é uma coisa que os Steelers já se mostraram bem capazes e bem confortáveis de fazer com o Shazier em campo, principalmente por conta dessa velocidade, explosão que ele tinha, e é uma coisa que é presente nesses dois atletas, tanto o Rashaan Evans quanto o Malik Jefferson. O Rashaan Evans é uma escolha também muito interessante na primeira rodada. Se eu não tivesse ido com o Justin Reid, muito provavelmente eu teria escolhido o Evans e teria posto provavelmente o Deshaun Elliott na segunda. Então não me surpreende ter sido a sua escolha, Ricardo, e muito menos ter sido a escolha da audiência, ter sido o consenso da galera, porque sinceramente não tem como ir errado com ele não. É um cara também que traria um novo aspecto de jogo ali no meio da defesa, um cara que traria uma velocidade que é necessária, como eu falei no caso do Malik Jefferson, então, belíssimo nome também. Cara, Davis, sinta-se à vontade também. Eu, sobre o Evans, cara, eu não tenho ele um estoque tão alto dele, eu acho que ele é um jogador que depende muito do físico, eu gosto dele, mas não para a primeira rodada, eu acho que ele se perde, principalmente o maior problema dele é contra a cobertura de passe, eu acho que ele precisaria evoluir aí, mas é um jogador que tem, é isso que vocês falaram, uma cara, uma liderança, uma vibração, ele contagia muito o jogador que está ao redor dele, isso deu para ver nos momentos, no tape, nos momentos que ele teve em campo, como os jogadores ao redor dele se contagiavam, como ele é um cara muito intenso e como ele joga 100% o tempo todo. Eu acho, não é a minha escolha predileta, não é a escolha que eu faria, mas acho longe de ser uma escolha ruim. É uma escolha bem interessante. Muito bem, senhores. Então, para um time que não escolhe ninguém de Alabama desde 1998, de Sean Townsend, a gente tá muito bem, né? O board da audiência foram 3 jogadores, o meu também foram 3 jogadores. O Davis escolheu 2 jogadores de Alabama, o Germano escolheu o jogador de Alabama, enfim. Não foi à toa que eu e o Kevin Colbert e o Mike Conley foram lá e jantaram com nada mais, nada menos do que 8 jogadores da universidade. E também trouxeram um técnico, um membro da comissão técnica, para se juntar ao Steelers nessa temporada. Então, por unanimidade, afirmar que essa zica de não escolher jogadores de Alabama esse ano vai acabar. São muito bons talentos, são muitos jogadores que o Steelers já mostrou interesse. E só para concluir, trazer o número que a gente já comentou nos podcasts anteriores. As últimas 8 escolhas do Steelers receberam a visita. Deixa eu reformular, sei que a gente está ao vivo, mas eu vou reformular. As 8 últimas primeiras escolhas de draft do Steelers receberam a visita do Mike Tomlin e do Kevin Colbert no seu Pro Day. Todas as 3, Justin Reid, o Mason Rudolph e o Rashaan Evans, foram recebidos pelas nossas cabeças nos seus respectivos Pro Days. Então, a gente fala, o Pro Day pro Steelers se torna algo, um peso maior do que a visita pré-draft propriamente dita. Então, senhores Davis, Germano, Paulo, alguma consideração final, algum comentário que vocês queiram deixar? Eu só quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Na verdade, agradecer a todos vocês que ajudaram a gente a divulgar o On The Clock, prestigiaram o nosso trabalho e dizer que o draft, por mais que a gente tenha estudado aí um ano, vocês aí talvez há menos tempo, mas com certeza com muito afinco e mais especificamente sobre a ótica do Pittsburgh Steelers, é uma caixinha de surpresas, isso é um clichê, mas é verdade, capaz de chegar no primeiro dia acontecer tudo diferente do que a gente imaginar, e essa é a verdadeira graça do draft. Então, eu sei que vocês têm muitos, além de ouvintes, muita gente que vai escutar esse podcast depois aí, que também segue vocês no Twitter. Menos ódio, pessoal. Menos ódio, por favor. Não é porque a escolha do coleguinha foi diferente da sua, que a dele é errada e a sua é certa, tá? Então, menos ódio, menos ódio, aprenda a respeitar a opinião do outro e conviva com ela em paz. Esse é meu recado final. Boa, muito bem dito, Davis.
Germano e Paulo, algo a considerar para fecharmos esse episódio? Eu não tenho tanto a fazer de considerações finais, porém, acredito eu que foi mais um sucesso esse ano, nosso mock draft ao vivo. É muito bom participar com vocês, muito bom fazer essa brincadeira. A gente que adora essa época da NFL, adora essa época de draft, todo mundo fica doido. E tá chegando, gente, tá chegando. O draft, para mim, como muitas pessoas sabem, é a melhor época do ano relacionada à NFL. Tive pouco tempo esse ano para olhar prospect, para olhar tape, para, enfim, fazer meus mocks que eu tanto amo. Mas, de qualquer modo, eu acho que deu para acompanhar em um nível razoável, então fico feliz, espero que vários desses jogadores que nós escolhemos hoje acabem vindo para cá, acabem vindo para Pittsburgh, porque vamos ajudar bastante nesse sonho, né, que é o nosso sétimo Lombardi. O Paulo, algo a considerar, Paulo? Só para falar uma breve coisa também, principalmente para dar os parabéns para o pessoal do On The Clock e para o pessoal da nossa equipe, por estar todo ano organizando uma coisa maneira, assim, uma coisa interativa. Desse ano ainda mais interativa, tendo uma cadeira, podemos dizer assim, uma vaga para o pessoal da audiência. Esse ano eu particularmente não consegui produzir muito conteúdo escrito, eu assisti muita tape como sempre, né? Foram, acho que quase 300 jogadores assistidos, pelo menos alguns, um jogo, mais uns 150, 3 ou mais jogos, mas consegui produzir muito pouco conteúdo escrito por causa de trabalho, por causa de faculdade, esse tipo de coisa. Mas ano que vem estamos de volta aí, eu vou tentar estar mais assíduo na produção de conteúdo escrito, mas voltando aí também para comentar podcast, fazer parte desse processo pré-draft e até pós-draft, que a gente tem que comentar. Por ser um podcast voltado aos Steelers, não é porque o draft passa que acabou tudo que a gente tinha para falar. Aí que interessante a tape de, 300 jogadores e falar, ele é bom, ele é ruim nisso, sei lá o quê. Tudo no draft como o Dave já tinha falado, é uma caixinha de surpresa no dia, mas é uma caixinha de surpresa no dia depois. O robô tá ameaçando. Salvo rara pela NFL. Deu uma cortada, Paulo. Cortou. Qual parte? Fala aí. Quase o final todo. Você falou do Davis, como o Davis falou. Quase. Como bem o Davis falou, que o draft é uma caixinha de surpresa, mas não só no dia do draft, mas também para depois do draft, porque o que importa na NFL é você não só avaliar talento, não importa como avaliar talento, mas também desenvolver talento no seu time. Boa, muito bem dito também. Então, para encerrar, muito obrigado para vocês que acompanharam conosco. O episódio vai estar disponível muito em breve para todos. Obrigado para quem prestigiou a live, o Angels, o Gabriel Barbie, o Alberto Henrique, o Rodolfo, o Gustavo Viegas, o senhor Eric Bruno, o seu X Lima e o Danilo, que está aqui de telespectador de luxo nos acompanhando na live e no chat. Os recados... Robô. O robô. Grande abraço. Olha aí. Então... Olha ele, com voz humana novamente. Ele conseguiu superar a fase robótica. A guerra acabou. Já que você voltou, Danilo, faça aquele encerramento que só você sabe fazer. Só você mesmo. E tem que ser com robô, pelo amor de Deus. Não, mas se vocês quiserem efetivamente ganhar a guerra contra os robôs, você tem que ir lá no iTunes e deixar 5 estrelas pro Black Yellow Brasil, deixa sua avaliação também, tá? Porque a gente se sente amado com feedback. Segue lá, como tá na tela para quem tá acompanhando ao vivo, segue no Twitter, no Facebook e no Instagram, @BlackYellowBR, famonanet.com.br/BlackYellowBrasil para acompanhar os posts. E eu acho que é isso, a gente volta depois do draft. Obrigado para quem acompanhou ao vivo, obrigado para quem tá ouvindo em podcast, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.